Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do nosso curso de capacitação para obreiros. Tá? Nessa sexta aula, eu resolvi fazer algo um pouco diferente. Tá? Então, na aula anterior, a quinta aula, nós fizemos a correção do exercício proposto na aula 4. Nessa quinta aula, eu vou trabalhar com os irmãos em primeira mão um exercício prático, onde os irmãos não vão ter lido o texto ainda, pelo menos não com esse propósito, mas os irmãos vão trabalhar comigo esse texto e descobrir algumas particularidades do texto, onde já é possível até criar o esboço para uma reflexão na escola bíblica, ou se você trabalhar o texto de forma mais adequada, mais a fundo, até para uma pregação, tá bom? Então eu convido os irmãos a estudarem comigo agora o texto de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 ao 13, tá bom? Então o texto ele é muito conhecido, mais especificamente o verso 13, tá? Que é quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, tá bom? Então, nós vamos ler o texto agora, os irmãos vão ler comigo. Depois os irmãos pausam o vídeo, né, e fazem todo aquele processo, aquele exercício de ler 5 vezes, de ler em traduções diferentes, para ver as particularidades de cada tradução, o que cada tradução pode trazer de palavras específicas ou expressões que ajudam a melhor entender o texto, tá bom? Sobre a questão do documento em si, a observação, nós sabemos que a carta a carta aos Filipenses foi escrita por Paulo. O próprio documento afirma isso, tá bom? Então, mas se você ainda tiver dúvida, quiser ter uma base, né, uma base mais sólida para afirmar, você pode pegar um comentário bíblico ou você pode pegar uma Bíblia de estudos, onde o autor ele vai enfatizar o fato de que a carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá bom? Após verificar essa questão também, nós já temos duas respostas já. Nós já lemos o texto e agora nós temos a forma literária, que é uma carta. Tá? Então lemos o texto, sabemos que o documento é uma carta, então nós vamos nos atentar às particularidades que dizem respeito a um documento, a uma carta, tá? Aquilo que é específico de uma carta. Então, primeiro, Paulo inicia, por exemplo, o verso 10, ele diz assim: alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Então, vamos lá, a parte A. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Inicialmente, parece que o apóstolo Paulo está dando uma bronca, né? Está repreendendo os filipenses. Só que na parte B do texto, ele resolve essa questão da linguagem talvez mais áspera no início, quando ele diz assim: do qual, na verdade, estavas lembrado, mas vos faltava oportunidade. Tá? Então, o texto ele não explica por que faltavam oportunidades. Tá? Talvez faltasse recursos, talvez faltava alguém que pudesse ir até o apóstolo Paulo para levar essas doações. O texto ele não se detém sobre essa questão, mas deixa muito claro que o apóstolo Paulo se sente feliz. Essa alegria, ele diz que é uma alegria no Senhor, ou seja, uma alegria que tanto está localizada no Senhor, como provém do próprio Senhor, tá? Uma alegria que Paulo tem, e que esses irmãos, eles já, se nós lermos a carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos observar que esses irmãos já cooperavam com Paulo, já desde o início da obra missionária de Paulo ali em Filipos, tá? Então, esses irmãos eram pessoas que cooperavam, mas que por algum motivo que o texto não deixa tão claro, não deixa claro, eles não puderam ajudar
logo ou tão antes quanto deveriam ou quanto o apóstolo Paulo esperava para levar esses recursos ao apóstolo Paulo, tá bom? Vamos continuar. No verso 11, ele diz assim: não digo isso por causa de alguma necessidade, tá? Ou seja, o que ele está dizendo, ó, eu não estou falando isso só porque tenho necessidade, não, tá? Ou seja, de outra forma, é como se Paulo está dizendo que ele não é interesseiro, ou que ele não está falando essas palavras só porque estava tendo necessidade e vai trazendo para os nossos dias, ele não é um bajulador, ou ele não é um falso, que está falando essas palavras somente porque está precisando. Ao caso da necessidade, então vou agradar os irmãos. Tá? Então, Paulo deixa muito claro isso. Aí ele diz, porque, pois, já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre, tá? A ideia aqui é de contentamento. Então, satisfação é a pessoa, no caso aqui, em toda e qualquer circunstância. Ou seja, ele está contente, independente da circunstância em que ele esteja passando. Tá? Então, a ideia do apóstolo Paulo é essa. Então, primeiro, estou feliz porque vocês enviaram. Eu já estou fazendo aquele resumo que eu ensinei aos irmãos. Estou feliz porque os irmãos enviaram a ajuda, né? Os irmãos, graças a Deus, lembraram-se de mim. Não que os irmãos tenham esquecido, mas que por algum motivo, talvez até o apóstolo Paulo soubesse qual motivo. Aliás, ele provavelmente sabia, porque Epafrodito certamente o deixou a par, ou sabendo dos assuntos que estavam ocorrendo ali. Então, ele certamente sabia o porquê da demora dos filipenses em socorrê-lo. Tá? Então, ele está dizendo, eu entendo a situação de vocês, beleza. E eu não estou falando isso porque estou necessitado, tá? Porque eu já aprendi a viver em toda, estar satisfeito em toda qualquer situação. Estar contente em toda e qualquer situação ou circunstância em que me encontre. No verso 12, ele diz assim: sei passar necessidade e sei também ter muito, tá? Então, aqui, Paulo está falando de coisas que ele sabe. É muito interessante porque depois de falar aquilo que ele sabe, ele vai atestar aquilo que ele sabe, falando que ele tem experiência. Então, Paulo ele não está falando somente porque sabe de ouvir, né? Ele está falando como uma pessoa que tem experiência e por isso ele sabe passar por necessidade e sabe também ter muito. Vejam que depois ele diz assim: tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Lá em 2 Coríntios, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 33, nós vamos ver ali diversas coisas que ocorreram ao apóstolo Paulo e que chicotadas, naufrágio. Então, Paulo ele era uma pessoa experimentada por situações difíceis, tá? Então, Paulo está dizendo que mesmo em meio a todas essas circunstâncias, todas essas dificuldades, ele diz: eu já aprendi a estar contente e satisfeito em toda e qualquer situação. Tá? Então, Paulo não é um mercenário que está bajulando ou paparicando os irmãos ali a fim de receber doações. Tá? Então, a ideia gira mais ou menos em torno disso. Tá? Depois, ele diz assim, e no verso 13, ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou fazer um exercício rápido aqui com os irmãos, né? É uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas eu já vou adiantar para os irmãos. Tá? Então, primeiro, qual a ideia central do texto? Então, a gente vai ter que procurar aqui quais são os versos, as orações, que elas sobrevivem sozinhas e aquelas que dependem de outras para sobreviver, para serem entendidas. Então, vamos lá. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estavas lembrado,
mas vos faltava oportunidade. Então aqui nós temos um texto, um verso, um versículo, em que ele consegue se sustentar sozinho. Agora vamos para o verso 11. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Tá certo? Então vamos lá. Verso 12. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Se os irmãos observarem, o verso 12, todo o conteúdo que está contido no verso 12, ele está explicando ou adicionando informações àquilo que o apóstolo Paulo falou no verso 11. Então, nós podemos dizer que o versículo 12, na sua totalidade, ele é subordinado ao versículo 11. Ele está explicando ou dando detalhes sobre aquilo que foi dito no verso 11. E o verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele é a continuação, o que dá sentido ao texto, a ideia principal do texto, juntamente com o verso 11. Os irmãos vão observar. Nós vamos ler agora apenas o verso 11 e o verso 13. Nós vamos entender completamente o texto, sem precisar dos outros versos que estão contidos aqui. Observem. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontrei. Em que me encontre. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você ler o verso 11 e o verso 13, você não precisa dos detalhes do verso 12 para entender o que Paulo está dizendo, tá? Então, esses detalhes aqui que Paulo colocou no verso 12, ele colocou para adicionar ou dar ênfase ou detalhar o que o que ele passou e por que ele está contente, como ele aprendeu o contentamento, tá? Então ele tá dando exemplos da própria vida, aquilo que ele sabe, aquilo que ele experienciou, que ele sabe estar contente em toda e qualquer situação. E por que ele sabe estar contente em toda e qualquer situação? Porque ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, ou seja, ele pode passar por fome, ele pode passar por tribulações, ele pode passar por naufrágio, ele pode ter muito, né? Ele pode ter escassez, ou seja, Paulo está apto, pela força vinda de Cristo, para passar por toda e qualquer circunstância, certo? Porque a alegria de Paulo está no Senhor e provém do Senhor. Então a ideia do texto é essa. Sei estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá? A ideia do texto é essa. Só que, como eu falei para os irmãos, o texto, além de ser lido, entendido e explicado, ele precisa ser aplicado. E quando nós aplicamos, nós devemos aplicar primeiramente aquele que está estudando. Se estamos fazendo um estudo para dar na igreja, uma pregação, que seja, mas nós temos que entender que devemos aplicar primeiramente o texto a nós. Então, quando eu li esse texto, eu já percebi algumas aplicações possíveis que podem ser, aplicações que podem se referir a mim e que podem ser muito bem aplicadas à igreja. Tá? Primeiro, devemos confiar no Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem. Tá? É uma coisa que eu tenho que aplicar à minha vida. Então, se eu, de fato, posso dizer que estou contente em toda e qualquer situação, porque o Senhor me fortalece e eu posso passar por todas as circunstâncias, então eu tenho que confiar no Senhor, mesmo quando as coisas, quando as dificuldades são apresentadas e eu não tenho solução para dar a elas, tá bom? A segunda aplicação é que Cristo nos fortalece. Então, eu devo confiar nessa fortaleza que tenho em Cristo. Da mesma maneira, a igreja, o povo de Deus, no geral, tem que confiar em Cristo como sua fortaleza e a origem do seu descanso e da sua força. Tá? Então, só usei duas aplicações, só a título de exemplo,
para os irmãos entenderem como é que funciona essa dinâmica da observação do texto, a como identificar o tema central do texto e como nós devemos aplicar de fato aquilo que foi aprendido no texto. Espero que os irmãos tenham compreendido, façam exercício junto comigo, voltem o vídeo quantas vezes for necessárias para que os irmãos apreendam de forma bem sólida aquilo que foi explicado. Se tiverem qualquer dúvida, novamente eu digo, me procurem no WhatsApp e podem perguntar que eu vou estar disposto e atento para responder aos irmãos. Então, que Deus abençoe e fique na paz. Bons estudos!